É muito comum ouvir por aí que os jogos de Nintendo Switch custam R$ 400, ou que os jogos de Nintendo Switch são os jogos mais caros dos consoles. Quero te ajudar a entender de onde surgiu esse mito e te mostrar que criamos um perigo maior que a realidade, pois que os jogos de videogame são caros e infelizmente para nós brasileiros é uma dura realidade, já que não só no Nintendo Switch, mas em todos os videogames os lançamentos custam 1/3 de um salário mínimo. Mas se tratando de Nintendo Switch, quero te mostrar que tem mais mito do que verdade em relação aos preços dos jogos aqui. Primeiro, deixa eu te explicar de onde surgiu essa frase popular que um jogo de Nintendo Switch custa R$ 400. Os jogos em mídia física, esses que vemos em cartuchos e as caixas bonitas nas prateleiras das lojas, eles não são vendidos oficialmente no Brasil, exceto por um jogo que vou falar mais pra frente. Então, sempre que você vê um desses, ele vai custar caro, pois as lojas compraram esses produtos de fora do país, com o dólar lá nas alturas. E como são comerciantes, eles precisam pagar impostos, ter margem de lucro e etc. Então, o jogo vai ficar mais caro, infelizmente. Mas talvez você me diga que os jogos dos concorrentes não são tão caros nas lojas. E vou precisar discordar, pois eles são caros sim. Mas normalmente só lembramos dos jogos em promoção, depois de um bom tempo na prateleira, sendo que eles são comercializados no Brasil oficialmente. Então, para jogos da Sony e da Microsoft, vão ter o mesmo valor na prateleira e vão ter descontos a longo prazo, diferente dos jogos da Nintendo. E não falo isso com alegria não. Eu acho a tática de mercado da Nintendo muito lenta para o mundo globalizado que temos, então ela falha muito em não ter seus jogos físicos oficialmente no Brasil. Agora você pode me dizer que os jogos das concorrentes a longo prazo ficam com preços abaixo de R$ 100, às vezes até abaixo de R$ 50. E sim, agora vou concordar com você. A Nintendo não tem essa política de baratear seus jogos a longo prazo, pois faz parte da estratégia de mercado deles. É ruim para nós isso? Depende. Se você comprar um jogo da Nintendo hoje, daqui a 4 anos você consegue vender ou trocar por outro jogo da Nintendo, pois o mesmo não perde valor como os jogos das concorrentes. Pode testar. Compre Mario Kart 8 Deluxe em mídia física. Depois de uns meses ou até anos, você vai conseguir vender pelo mesmo preço que comprou. Agora, deixa eu olhar por outro ângulo, o que torna difícil comprar os jogos da Nintendo, pois jogos antigos custam o mesmo valor de jogos atuais. Nesse caso, a Nintendo faz isso justo para ter valorização da marca no mercado. Se torna ruim para o consumidor? Eu acho que sim. Mas os dados de venda dizem que não. Sabe por quê? Porque os jogos da Nintendo são campeões de vendas. Pode pegar um relatório de vendas de jogos em qualquer mês que um lançamento da Nintendo está. Você verá os exclusivos deles vendendo muito. E a longo prazo, todos eles continuam vendendo, pois quase todos os seus jogos são atemporais. Veja a quantidade de vendas de Zelda Breath of the Wild. Mesmo depois de tanto tempo, vai ter gente comprando mesmo em preço de lançamento. Então, o que eu acho ruim, infelizmente, a maioria dos fãs da Nintendo pagam. Nós, os fãs, permitimos a Nintendo continuar com esse modelo de negócio. Sabe por que a Sony e a Microsoft fazem descontos? Para atingir um público maior e recuperar o investimento da criação daquele jogo. Já a Nintendo vende tanto seus exclusivos que recupera o investimento de produção no lançamento ou em poucos meses. Então, sendo direto com você, sim, os jogos em mídia física da Nintendo custam mais caro no Brasil por conta de serem importados e não serem vendidos oficialmente aqui. Mas isso pode mudar muito em breve, já que a Amazon, em parceria com a Nintendo no Brasil, trouxe o primeiro jogo oficialmente para o nosso país, que foi o Nintendo Switch Sports, que inclusive tem uma versão vendida nacionalmente. E se tudo continuar dando certo, certeza que a Amazon irá trazer mais jogos para o nosso país. Mas não vou alongar esse assunto, pois já conversei sobre isso em outro vídeo que vou deixar passando nos cards. Mas se tratando de jogo digital, os exclusivos da Nintendo custam o mesmo valor que os demais exclusivos das concorrentes. Só que a longo prazo não recebem cortes de preço ou descontos, com raras exceções.
Jogos terceiros, de empresas como Ubisoft, Bandai e tantas outras, ficam com preços excelentes no Switch nas promoções, sendo muito comum você comprar diversos jogos famosos por menos de 100 ou até 50 reais. Não me entenda mal, não quero passar pano para Nintendo. Eu mesmo não recebo meus jogos deles. Eu preciso comprar igual a você. Alguns jogos eu comprei usados no OLX, outros comprei de fora do país e outros comprei digital mesmo, pois era mais barato. Enfim, espero ter lhe ajudado a entender um pouco mais dos preços dos jogos da Nintendo. Eu ainda acho a empresa tradicional demais no seu modelo de negócio. Acho que o Brasil já podia ter os jogos exclusivos deles localizados, com legendas e até dublagem. Enfim, aqui é outra discussão. Vou te deixar outros 2 vídeos do canal, algum deles vai ser legal para você. Abração e até mais!